Sei que vocês esperavam ela, né? Mas aí ela está indisponível hoje, aí eu tive que vir. A gente vai continuar esperando um pouquinho. Finalmente. Esse é o nosso tema de hoje, estagnação. E aí, estudando um pouquinho sobre ele, eu fui pesquisar alguns sinônimos, algumas definições do que seria isso. E aí eu encontrei essas definições: falta de progresso, de movimento, de atividade ou paralisação. Ou seja, estar estagnado é estar parado. E aí, estudando mais um pouco, eu encontrei também outros sinônimos: procrastinação, preguiça, inação. E a Bíblia, ela traz esse tema, como sinônimo desse tema, também a pobreza. Ele relaciona, em quase todos os versos sobre isso, ele relaciona a pobreza. Pobreza de espírito, pobreza financeira, em várias facetas diferentes. E aí eu trouxe um meme. Tenho que parar com essa mania de deixar tudo para a última hora, mas depois eu vejo isso. Agora não. Quem nunca fez isso, né? Assim, essa pregação ela vai ser um pouco um relato pessoal, porque eu sou bem preguiçosa. Eu sou bem procrastinadora também. É uma luta, tá? Não é amanhã. Eu sempre fui bem preguiçosa. E essa pessoa, o Stitch, né, ele está me representando aqui. Porque eu faço isso sempre. Se eu posso deixar para depois, por que eu vou fazer agora? Né? Agora está tão bom na cama, deitado. Chove, né? Aí choveu. Eita, já era, né? Tá chovendo. O que eu vou fazer quando chove? Nada, né? Não dá para fazer nada quando chove. Se alguém quiser comentar sobre o tema, tá?
Só levantar a mãozinha para outro comentar. Estou aberta a comentários. Mas, caso ninguém queira comentar, eu vou obrigar agora. Quando esse negocinho funcionar. Aí. Preguiça boa existe. Existe preguiça boa. Aquela preguiça maravilhosa quando a pessoa está deitada na cama. Ah, para lá é? Eita, meu Deus, vocês não me ensinam as coisas direito? Acontece isso, tá vendo? Ele me ensinou para lá e eu fiquei aqui, né? Não foi por mim, tá vendo? Fui instruída da forma errada. E aí, existe ou não aquela preguiça deliciosa quando a pessoa está na cama, no frio? E aí? Eu vou esperar alguém responder, né? Quem já viu eu pregando, pode. Eu entendi, vocês entenderam, né? E... Mas isso é preguiça? E aí, mais alguém tem alguma definição de preguiça boa? Ninguém tem. Ninguém é preguiçoso, né? Eu admitindo meus pecados e ninguém quer levantar a mão para admitir também, né? Eu estou vendo isso. Deus está bem. Muito bem. Talvez seja de família. A culpa não é minha, ó. Tá vendo? É hereditário, então. E aí, nenhum preguiçoso? Vocês não são preguiçosos, não, é? É, todo... É, todo mundo é preguiçoso, né? Em algum momento, em alguma coisa. E Arthur falou um ponto bem legal aqui. Quando a gente não quer fazer algo, quando aquela coisa é ruim, a preguiça aumenta. Quando a coisa é boa, às vezes a gente também tem preguiça, né? Normal, né? Eu pelo menos, né? Mas quando a coisa é ruim, a gente tem mais preguiça ainda. Muito mais. Quem nunca adiou uma tarefa, aquela tarefa difícil da semana para fazer? Quem nunca adiou? Todo mundo, né? E aí, a Bíblia fala sobre preguiça. Vou apontar para lá agora, né? Aí, funcionou. E eu trouxe esses dois versos. Um em Eclesiastes e outro em Provérbios. E lá em Eclesiastes ele diz assim: por causa da preguiça, o telhado se enverga. Por causa das mãos indolentes, a casa tem goteiras. Ele fala a preguiça física, né? Nesse sentido, que é a preguiça de fazer algo, de ter que ir lá, levantar e fazer. E aí ele traz também as consequências. Porque tem coisas que, se a gente não fizer, ninguém vai fazer, né? Ninguém vai vir no nosso lugar e fazer. Quem é dono de casa e não tem empregado,
sabe que se você não lavar a roupa, ninguém vai chegar para lavar. A roupa vai ficar ali suja. Quem estuda também, né? Seu trabalho, a não ser que você pague também, não vai ficar pronto se você não for lá fazer. E aí ele traz as consequências de a gente não fazer o que é da nossa responsabilidade. Nesse caso, a referência é a casa, né? Se uma casa tem problemas e eu nunca conserto ela vai continuar tendo defeitos. Ela vai continuar tendo goteiras. E eu trouxe esse outro verso lá em Provérbios. Não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. Vê como é diferente os versos, ele traz esse tema assim de várias formas. Esse daí eu achei bem direto, né? Não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Gente, eu amo dormir, eu fiquei um pouco preocupada. Eu disse, meu Deus, como assim? Vamos refletir um pouco, né? Ele traz essa referência à pobreza um pouco parecido com o sentido do outro, porque se você não trabalhar o mês inteiro, quem é assalariado ou quem é empresário também sente essa diferença. Quem vai pagar o seu salário no final do mês? Ninguém, né? Quem vai pagar as suas contas no final do mês? Para quem a gente ainda, né, que a mãe paga é bom. Mas para quem não, é difícil. Fique desperto e terá alimento de sobra. Isso, no final, é um conselho. Trabalhe. Faça suas atividades e você terá de sobra, você não terá só o suficiente. No final do mês, vai sobrar. Isso não é só para quem é assalariado e trabalha e tal. Não é só nesse sentido. É no sentido de que quando a gente trabalha para Cristo, quando a gente trabalha obedecendo Ele, quando a gente trabalha refletindo os princípios dele, sobre trabalho, sobre vida com Cristo e tal, a gente vai ter alimento de sobra. E o alimento, ele não só é físico. Ele é o alimento espiritual também. É o você estar bem de sobra. Quem está, hoje em dia, assim, né, na nossa sociedade, quem está bem de sobra? Quem tem felicidade de sobra? É difícil, é muito difícil, porque vários estudos apontam que a gente está passando por uma era negra, assim, digamos assim, uma era assim de depressão, de transtornos de ansiedades, que é bem semelhante a outros períodos, né, da história. E por isso eles fazem essa comparação. Então, quando ele traz esse alimento de sobra, quando o nosso esforço, o nosso trabalho, a nossa vida com Cristo traz esse alimento de sobra, tem um peso muito grande. Não é? Porque, às vezes, a gente não tem nem felicidade para as nossas vidas, para a nossa família. Às vezes, a gente não consegue transmitir essa felicidade nem para um filho. E a gente ter de sobra é algo a ser refletido, né? E aí eu trouxe outro meme. Uma dúvida, quem tem preguiça vai para o inferno ou eles mandam buscar em casa? E aí? Alguém tem a resposta? Eu achei meio engraçado esse, né? Mais fácil, né? Já vai deitado. Nem levanta. Eu achei engraçado porque ele já fala assim que quem tem preguiça já vai para o inferno. E aí, minha gente, como está a nossa vida de preguiçoso? Vai todo mundo para o inferno?
Alguém quer comentar sobre isso? Sobre os versos, sobre essa reflexão, esse meme? Eu achei ele engraçado porque vários versos eles trazem a preguiça como pecado. E eu sempre tinha essa reflexão se era pior não fazer nada, ficar ali no cantinho, ou era pior pecar. A dúvida dele é válida, viu? E aí, quem quer? Ele está dizendo, entre não fazer nada e fazer alguma coisa, é melhor fazer alguma coisa mesmo que seja pior. Porque eu acho que a pessoa morre aproveitando. Eu vou deixar essa dúvida de Arthur e eu não vou responder, mas não me deixem, não vou responder agora, mas não me deixem passar sem voltar nela, tá? Porque eu ainda quero chegar nessa parte. Então, a Bíblia traz a preguiça como pecado, ela traz a preguiça como pobreza, ela traz a preguiça como algo que tem que ser revisto, porque você não pode deixar suas responsabilidades pela preguiça. E ela também traz um outro tema. Fofoca. Eu gostei muito desse verso, assim. Eu achei ele bem direto. Está em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 11. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. E aí? Mas é assim, gente. Às vezes a gente não faz nada e a gente ainda tira um tempinho precioso do dia para fofocar dos que estão fazendo. Tá vendo? Hoje, próxima vez, eu vou chamar ele para pregar comigo. Tá vendo? Ficou bem melhor a pregação. Funciona, olha. Diferente. E aí, quem quer opinar? Quem quer comentar? Alguém quer comentar? Eu acho que esse verso, né, explica um pouco da pregação de ontem. Como se fosse também mais um fator. Né? Então, é mais difícil dominar a língua quando eu não tenho nenhuma ocupação para ela, né? Quando eu estou preguiçoso, quando eu não estou fazendo nada, estou ocioso, né? Quando eu estou ocioso, é mais fácil eu falar qualquer coisa que vier na minha cabeça, sem parar para refletir. Eu não sei quem é do sítio aqui. Tem alguém do sítio? Não? Mas era uma coisa que eu sempre brinco com as minhas tias, vai lembrar agora, que a gente ri sempre que, às vezes, o pessoal do sítio fofoca muito. Não só do sítio, da rua também. Eu estou falando do sítio porque elas falam, tipo assim, da vizinhança, né? Fofocam muito. Aí, um dia desses, a gente estava conversando. Aí, elas chegaram a uma conclusão que é porque o povo não tem o que fazer. Aí, ficam cuidando da vida dos vizinhos, né? Na rua também tem, porque eu não vou, né? Vou entrar em detalhes. Mas tem vários. Todo mundo tem, né? Alguém? Ou ninguém tem alguém na rua? Nem no bairro? Nossa, vocês me informem, que aí eu vou procurar saber onde são esses lugares, né? Mas a gente... Isso são os outros, né? A gente está olhando os outros que fofocam da nossa vida, né? Isso a gente está analisando dos outros. E trazendo para a gente. E aí, como é que está essa autoanálise?
A gente não tem feito nada e ainda tem falado de quem faz. Pode contar seu relato pessoal. A gente faz muito isso, né? Às vezes a gente faz tanto isso que a gente nem percebe. Às vezes a gente vai para a igreja e olha quem está pregando, aí fala da pessoa. Mas a gente nem está pregando. Às vezes a gente tem nem coragem de estar lá pregando no dia. Mas tem alguém que estava com coragem, que está pregando ali. Mas a gente fala. A gente fala de quem vai cantar. A gente fala de todo mundo, né? Porque, enfim. É. E essa é uma coisa interessante, né? Você falar com as pessoas, conversar com as pessoas, em vez de falar mal delas. É. E aí, trazendo essa ideia dela, o que é que a gente tem feito? A gente tem falado das pessoas sobre Deus quando elas estão erradas, ou a gente tem falado sobre elas aos outros, que não vão fazer nada, além de falar mais que a gente. E aí, eu achei um tapa na cara esse verso, né? Porque ele chega assim e diz, olha, vocês preguiçosos aí que não fazem nada da vida e ainda falam mal dos outros. Não tá certo isso, né? Não dá para ser assim. E agora eu queria que vocês abrissem aí em Lucas 10, a partir do verso 25. É uma história que acredito que se não foi todo mundo que já ouviu, mas uma boa parte já. Mas a gente vai ver agora por outros olhos. Amém? Vou começar a ler aqui, a partir do verso 25, mas eu vou continuar. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as suas roupas, espancaram-no e se foram, deixando quase morto.
Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. E Jesus disse: vai, faça o mesmo. Hoje a gente vai entender essa história e refletir sobre ela, não como bom samaritano, nem como homem que estava lá na estrada. A gente vai refletir ela como as pessoas que passaram e não fizeram nada. Como as pessoas que olharam aquela situação, viram quão ruim estava e não fizeram nada. E aí, aquela pergunta do início, né? Que Arthur falou, que Arthur respondeu e comentou. Fazer nada é melhor que não fazer algo ruim, ou também é fazer algo ruim? Quem é o pior da história? Quem espancou o homem? Ou quem passou, viu a situação e não fez nada? E aí, quem é o pior? É pior não fazer nada. Quantas vezes no nosso dia a dia a gente é essa pessoa que passa e não faz nada? Eu não estou falando da pessoa que espanca, porque não é o tema da gente de hoje. Mas é a pessoa que passa e não faz nada. Quantas vezes a gente passa na rua, a gente vê que tem alguém sofrendo ali e a gente ignora? Eu sei que muitas vezes a gente não consegue abarcar o mundo com os nossos braços, a gente não consegue acolher todas as pessoas. Eu sei disso. Eu sei que às vezes a gente não consegue resolver todos os problemas porque é impossível, né, para um ser humano. Mas às vezes a gente pode resolver o problema de alguém. Às vezes a gente não pode resolver financeiramente, mas a gente pode conversar com aquela pessoa. Quantas pessoas não se sentiram sozinhas estando em um lugar cheio de pessoas? E aí? Quem nunca sentiu? Ou quem já sentiu? É.
ainda bem que foram lhe procurar e lhe dar atenção, né? Mas às vezes a gente não é essa pessoa que vai procurar e vai dar atenção. A gente não é essa pessoa. É difícil, é muito difícil entrar em uma roda assim, de jovens, e nenhum deles tem nenhum transtorno psicológico. É bem difícil. Pode ser o menor que seja, mas tem. E a maior parte se sente sozinha. Porque outras pessoas não ligam. Acham que é melhor fazer nada do que agir. É menos pior o português. É menos pior fazer nada. É um pecado menor. Então, se é um pecado menor, eu vou ficar aqui, não vou ligar, não vou fazer nada. A gente sente isso, a gente sente que é um pecado menor, não é? Porque as consequências imediatas, elas não chegam assim. Se você ficar deitado, se você não vir para o culto e você ficar deitado na sua cama com preguiça, a consequência vai vir no final do culto? Não vai. Não vai chegar lá um boleto para você pagar. Não vai chegar lá uma pessoa lhe cobrando. Por que você não foi? Você tem que ir. Não vai, gente. Aí a gente sente que a culpa é menor, né? O fardo de carregar esse pecado ele é menor, mas ele é cumulativo. Você não vai uma vez, você não ajuda o irmão uma vez, outra vez alguém fala com você, você ignora, e vai juntando, é cumulativo, vai juntando de pouquinho em pouquinho. Até chegar um momento que você também está vazio, que você também precisa daquela ajuda que antes, quando você estava bem, você não deu, você não fez. E aí, fazer nada é melhor fazer, é melhor do que fazer algo ruim? É equivalente. Às vezes a gente acha que matar é o pior crime do mundo. É um crime horrível. Mas hoje, né, na nossa sociedade, você não socorrer uma pessoa que tem algum transtorno mental, que tem uma ansiedade, que tem uma depressão, é também matar aquela pessoa de formas diferentes. Mas de prestar socorro é crime. A gente comete esse crime, mas como eu falei, a conta não chega assim, imediata. E aí o fardo é menor no início. E aí eu trouxe outro meme também. A preguiça é o melhor dos 7 pecados, porque ela te impede de cometer os outros 8. Ou então ela te leva a cometer os outros 8, né? Porque a gente já viu que um preguiçoso não trabalha. Um preguiçoso vai falar mal da vida dos outros, porque não vai ter outra coisa para fazer. E aí, segue a lista, né? E o contrário disso, né, que é o que a gente estudou no texto, é a pessoa que vai lá e faz algo, não ruim, mas ela vai lá, ela vê a situação, e ela vê que ela pode, que ela tem condição de fazer algo, e ela faz. Por quê? A lógica do reino é a lógica do serviço. É a lógica de estar uns para os outros, mesmo quando a preguiça fala mais alto. Mesmo quando se omitir é mais fácil. Porque se omitir é uma das soluções mais fáceis que a gente encontra.
Porque muitas vezes vai dar trabalho eu tirar aquela pessoa de uma depressão. Vai dar trabalho eu ajudar fulano. Vai dar trabalho. E aí? Você vai ficar sem fazer nada porque vai dar trabalho agora? E quando você precisar desse trabalho, quando você for esse trabalho para alguém? Porque a realidade é que hoje a gente vê como os outros sendo os nossos trabalhos, né? Mas a gente também é o de alguém. A gente é o trabalho de um esposo, a gente é o trabalho de um pai, de uma mãe, de um colega. Alguém sempre precisa lhe resgatar. Porque você sempre vai precisar, porque uma hora a gente está mal, uma hora a gente não está bem. E quando a gente for essa pessoa que não está bem, a gente vai querer alguém que se mova, que faça algo. Então, a gente também precisa ser essa pessoa que faz algo. E aí, mas aí tem gente que fala assim, mas eu não sei fazer nada. Não sei ajudar ninguém. Então, encontre a sua forma de servir. É o que a Bíblia orienta, que a gente encontre a nossa forma de servir. De servir no trabalho, de servir na igreja, de servir na família. Encontre a sua forma. Não precisa ser algo grandioso, só precisa ser a sua forma. Não precisa você sair em todas as casas de Lajedo chamando para a igreja se você não gosta disso. Não precisa. Se esse não é o seu chamado, encontre a sua forma de trabalhar, a sua forma de fazer isso. Eu queria que vocês abrissem nesse verso. Provérbios 24, capítulo 24, verso 30. Amém? Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Havia espinheiros por toda parte. O chão estava coberto de ervas daninhas e o muro de pedra estava em ruínas. Observei aquilo e fiquei pensando. Olhei e aprendi esta lição. Vou dormir um pouco, você diz. Vou cochilar um momento. Vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas a pobreza lhe sobrevirá. E como um assaltante, meu Deus. E sua miséria como um homem armado. E aí? Alguém quer comentar? Ele traz aqui as consequências de se ausentar de uma situação. Muito semelhante ao verso que a gente viu no início. A consequência ela não vai vir, muitas vezes, de imediato, mas ela vai chegar. Como aqui no verso, né? Vou dormir um pouco, mas a pobreza lhe sobrevirá. E a miséria, como um homem armado. Ela vai chegar. Talvez ela não chegue amanhã, talvez ela não chegue depois de amanhã, mas ela vai chegar em algum momento. A conta vai vir. E o fardo de carregar essa preguiça, essa ausência de vida, de atividade, ela vai chegar em algum momento. Ela não é tão rápida, mas ela chega. E quando ela chega, ela destrói tudo, né? Como no início do verso. Passei pelo campo do preguiçoso, havia espinheiros por toda parte, ervas daninhas, e o muro de pedra estava em ruínas. A gente pode trazer esse verso para a nossa vida. A nossa casa em ruínas. Porque a gente não tomou uma decisão hoje.
Antes de finalizar, já vai acabar. Sei que vocês já estão cansados. Eu queria trazer outra reflexão, que é a gente tem que saber também diferenciar o que é preguiça na nossa vida. Tipo, Bia falou que o momento de descanso ela considerava preguiça. Às vezes não é preguiça, é só um momento que a pessoa separou no dia, na semana, para descansar. Mas, às vezes, a gente julga várias coisas que as outras pessoas não fazem preguiça. A gente não vai lá para saber o que é, para ajudar. Então, não adianta julgar o preguiçoso se eu não me dispor a ajudar aquela pessoa a crescer. Se aquela pessoa recusar, aí é diferente, né? Mas não adianta eu julgar todos os outros preguiçosos e eu, fantástica, né? Dizer que não sou preguiçosa. Não adianta se eu não for lá e fazer diferente. Se eu não for lá e tentar descobrir se é preguiça, se é cansaço, se precisa de ajuda. Às vezes não é preguiça, às vezes é um cansaço. Às vezes a pessoa não está bem. Acontece. Acontece de não ser preguiça e a gente está aqui julgando como preguiça. É. Preciso falar mais alguma coisa? Não, né? Então, que a gente não seja o preguiçoso que deixa a casa em ruínas, mas que a gente também não seja o preguiçoso que olha o outro e julga sem saber. E, para finalizar, eu trouxe essa frase aqui: mudar é difícil, não mudar é fatal. Tem um sociólogo que fala muito essa frase, é o Karnal, não sei se alguém aqui conhece. Mas ele traz sempre essa frase: mudar é difícil, não mudar é fatal. É isso, gente. É o que a Bíblia traz. Não mudar é fatal. A conta vai chegar. Então, que a gente possa refletir e o verso que eu acho que vocês já decoraram. Se não decoraram até sábado, vão decorar. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Que a gente não seja mais um espelho do mundo, mas que a gente possa mudá-lo, porque é o que ele precisa, de mudança. Vamos orar. Oremos. Querido Deus, maravilhoso Pai, que tudo que nós conversamos, que isso realmente, Senhor, se aplique em nossa vida. Que nós não sejamos preguiçosos, mas que o Senhor possa mudar um pouquinho a cada dia das nossas vidas. Que a gente possa, Senhor, também se interessar por essa mudança e agir na vida de outras pessoas por essa mudança. Que não sejamos reflexos, Senhor, desse mundo, porque ele não precisa mais disso. Ele precisa de diferença. Ele precisa de mudança, Senhor. Nos abençoa e nos leva para casa em paz. E é isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vai ter louvor ainda, tá, gente?
Não quero ser alguém que cai e se acomoda pelo chão. Não quero ser quem atrapalha a caminhada de alguém. Eu quero me oferecer pra ir buscar o meu irmão lá no deserto, pelo mar ou pelas terras de ninguém. Quero ser alguém que faz, alguém capaz de refletir a tua luz. Quero transmitir a paz que antes já transborda em mim e te traduz. Levar o que faz da minha vida algo que valeu a pena ser. Quero ir pra guerra com preparo e estar pronto pra lutar. Eu quero a força que só vem ao perceber que sou refém e decidir buscar a luz e espalhar pra quem não tem. E quando o fim se aproximar, tudo que eu quero é te abraçar. Quero ser alguém que faz, alguém capaz de refletir a tua luz. Quero transmitir a paz que antes já transborda em mim e te traduz. Levar o que faz da minha vida algo que valeu a pena ser. Valeu a pena ser. Quero ser alguém que faz, alguém capaz de refletir a tua luz. Quero transmitir a paz que antes já transborda em mim e te traduz. Levar o que faz da minha vida algo que valeu a pena ser. Valeu a pena. Quero ser alguém que faz, alguém capaz de refletir a tua luz. Quero transmitir a paz que antes já transborda em mim e te traduz. Levar o que faz da minha vida algo que valeu a pena ser. Valeu a pena ser. Amém? Que todos nós possamos ir em paz para os nossos lares. Nós queremos pedir desculpas a vocês, né, pelo horário do culto de hoje, que foi um pouco diferenciado, mas imprevistos acontecem e essa mensagem precisava chegar hoje, né? Quase que ela não chega, mas ela chegou. Então, que Deus possa, de fato, operar uma transformação em nós. Vejo vocês amanhã.